que está em casa nesse momento, ou que vai ouvir depois, futuramente, essa mensagem. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida, sua casa. Quero convidar você, meu irmão, que está em casa. Obrigada. Vem com a gente, presencial. A gente tem aqui, está dividido por família, não dá para virar a câmera para mostrar. Mas vem com a gente louvar ao Senhor, você é muito bem-vindo. E eu queria pedir nós não vamos fazer isso agora porque não vai dar tempo, mas quando você sair daqui no final do culto, posso pedir uma coisa para você? Faça uma selfie, registre algum momento do culto, envie lá nas suas redes sociais e convide seus amigos e familiares. E o link, nós já enviamos nos grupos, o link do culto de hoje, envie para um amigo, para uma família, para alguém do seu trabalho. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar, né, e vai trazer mudança, e o Senhor quer sempre falar conosco. Então, quero desafiar você no final. Posso contar com você? Se eu esquecer, você me lembra de te lembrar? Para a gente fazer isso? Não que eu seja esquecida, né? Mas vocês me lembram? Para a gente, no final, compartilhar o link com todo mundo? Amém? Glória a Deus. Eu não vou perguntar, mas nós estamos Vai tirar a foto? Nós estamos num projeto de leitura da Bíblia o ano todo, lendo a Bíblia o ano todo, e nós começamos em Êxodo. E vamos terminar em janeiro de 2022 com Gênesis. E eu queria desafiar você que ainda não começou, não tem problema. Ai, já começou e não deu tempo de eu começar. Começa agora, no seu tempo, no seu ritmo. Mas, gente, está sendo tão bom. Aqueles que estão, né, já na leitura, né, eu tenho me dado alguns feedbacks, e eu, particularmente, para mim tem sido maravilhoso esse tempo. E no outro domingo que eu compartilhei, nós falamos de Êxodo, das promessas e do povo que o Senhor escolheu lá em Êxodo, o propósito que Ele tem para nós, começando lá. E essa semana, nós estamos na leitura de Números. Depois, quando for dar os avisos, a gente vai mostrar a agenda, e nós estamos já em Números. Então, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o próximo é Deuteronômio. Se eu não me engano, essa semana já entra em Deuteronômio. E aí, lendo, porque eu estou acompanhando lá a leitura todos os dias. Gente, tem dia que eu não consigo também, viu? Tem dia que eu não consigo ler, acumula. Aí o que eu faço no dia seguinte? Eu leio aquele que acumulou, entende? Mas vamos dar sequência. E aí a gente está lendo Números. E Números tem uma passagem, e todas as vezes que nós formos aqui ministrar, a gente vai sempre procurar, não vai ser todas as vezes, mas vamos tentar sempre falar daquilo que nós já estamos lendo durante a semana. Então, à medida que eu for ler aqui, eu sei que vai ficar até familiar para quem já vem acompanhando a leitura. E aí tem uma passagem que é bem conhecida do livro de Números, que talvez você conheça a passagem, mas você não sabia que estava no livro de Números. E eu quero ler com você essa manhã essa passagem, e juntos aqui a gente vai pensar em algumas coisas, porque foi algo que foi comigo mesmo, fui remoendo, né? Algumas eu fui lendo e eu fui me avaliando e falando assim, uau, às vezes eu fico aqui parada nisso, por quê, né? Mas é uma passagem bem conhecida. Vamos ler junto? Números 13, se der para projetar, Audrey. Números 13, se a minha amiga estivesse aqui compartilhando, que estava domingo passado, ela iria falar 13, 33, por isso que o Paulo brincou, né, Paulo? 13, depois ela assistir, ela vai saber. Então, Números 13, abre lá comigo, é importante você abrir, irmão, abre, quem não está do lado, compartilha. Então, o título da minha, não sei se está aí na sua, a missão de reconhecimento de Canaã. E o Senhor disse a Moisés, é tão bom ouvir isso, gente. Eu não sei você quando lê a Bíblia que já escuta assim. E o Senhor disse,
o Senhor falou. A gente já tinha que parar só aqui. Porque o Senhor falou. Então o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Eu vou acelerar a leitura um pouquinho, tudo bem? Porque já vai, por causa do horário. De reconhecimento à terra de Canaã. Terra que doou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou no deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Então veja, Moisés não enviou qualquer pessoa, ele enviou os cabeças de cada tribo. São estes os nomes. E aí vem uma relação das 12 tribos e dos 12 espias que ele enviou lá para ver a terra de Canaã, para ver a terra prometida. Aí vem uma sequência. Então vamos pular agora para o número 18, porque depois disso são nomes dos 12 espias. Então, 18. Gente, me perdoe, os juniores podem ir de 9 a 13, é isso? Vamos continuar a leitura? 13 e 18. Vejam como é a terra. Gente, olha que Moisés, ele envia os 12, mas ele dá orientação. Ele não só fala para ir para o oba-oba. Vai lá e olha, ele dá orientação. Então, olha qual é a orientação que Moisés dá. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou é fraco, se são muitos, se são poucos, se a terra em que habitam é boa ou é ruim, se as cidades em que eles vivem são cidades de muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. E aí Moisés ainda dizem para ele, sejam corajosos. Em algumas versões diz, não desanime. Porque Moisés mandou eles para lá, gente, não foi numa ida de uma manhã, como a gente bate ali ali rapidinho. Foram 40 dias. Então Moisés ainda disse para eles, sejam corajosos, não desanimem. E aí ainda ele deu outra orientação, tragam alguns frutos da terra. E era a época da colheita das uvas. Pula comigo para o verso 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. E a Bíblia diz que foram 2 deles para carregar o cacho de uva pendurado numa vara. Eles colheram também romãs e figo. Verso 25. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Verso 26, aí agora eles voltaram e eles deram um relatório da terra. Então vamos ver o relatório que eles falaram. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E aí eles falam, deram o seguinte relatório: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Gente, olha o relato da terra. Há leite e mel com fartura, fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Lembra do cacho de uva que 2 homens precisou carregar? Mas o povo que vive lá, aí eles começam a detalhar. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, que são gigantes. Verso 30. Então Josué enviou 12 espias, eles chegaram dando o relato da terra, porém, eles falaram rapidamente, verdadeiramente a terra é boa. Porém, e aí eles começaram a contar as dificuldades que eles enxergaram naquela terra. Aí Caleb se levanta, Caleb e Josué foram junto com os 12. Aí Caleb se levanta e fala, não podemos atacar aquele... Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, vamos subir e tomar posse da terra. É certo que venceremos. Olha a visão desse homem. Mas aí começa, vamos dizer assim, pega para capar. Começa
Eles começam a brigar, eles começam a se pegar, eles começam um falatório. Uma crise se instala naquele momento. Aí eles começam a dizer, nós não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. Eles espalham entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Esse foi o relatório que o povo deu. Para a gente entender tudo, o 14. E aí vem uma revolta entre o povo. É como se a gente dissesse, vai ali no próximo bairro, vê como é que está lá tudo, que semana que vem nós vamos fazer um evangelismo na praça, e nós vai ser poderoso, e nós vamos alcançar todo aquele povo, e o fluxo não vai poder, resistir, porque nós vamos lá, e aí a gente envia lá, uns 6, e aí eles voltam e falam, pastor, não vai dar não. São 3.000 na Virgínia Ferne. Nós somos nada perante desse povo. Pastor, não dá não. Em cada esquina tem um grupo com narguile. Pastor, não dá não. E aí foi isso que aconteceu. O povo começou a voltar para Moisés e dizer, aquela terra não é para nós. É como se dissesse assim, tudo que a gente vem ouvindo ao cabo desses anos todos, parece como que não é verdade. Mas olha... E aí a revolta vem do povo. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Gente, quando começa a hora, a gente começa a lembrar e chorar e lastimar e lembrar de coisa do passado que a gente, a gente esquece do que o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A gente começa a lembrar de cada coisa que não é para lembrar. A gente começa a se tornar nostálgico, mas de uma forma assim deprimente, que parece que a gente vai lembrando das coisas e vai diminuindo a gente, não é isso? É quando a pessoa está apaixonada, que ela não tem mais jeito ali, ela bota aquela música e começa a chorar. É mais ou menos isso, para ter noção de como estava o quadro lá. E aí eles começam, quem dera tivesse morrido no Egito, mas gente, no Egito eles eram escravos. Ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Eles começam a questionar, só para nos deixar cair a espada, só para a gente morrer aqui, nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos chefe, vamos voltar para o Egito. Cada um começa a formar sua gangue, sua tribo, e fala assim, Moisés não está sabendo o que vai fazer não, vamos aqui. Cada um tomar a direção da nossa vida. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os quais haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas. 2 tiveram coragem. 2 de 12. Irmão, quando for uma multidão falando, tampa o ouvido para a multidão. Para. Aí eles começam a dizer, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e Ele vai nos dar, Ele vai dar a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. E aí eu fico imaginando Josué e Calebe gritando para aquela multidão e falando. E aqui é um momento que eles falaram, deram testemunho, em vez do povo gritar, glória a Deus. E igual os 300, sabe, levantar a arma e vão embora lá, que nós vamos conquistar. Não, o que é que eles disseram, gente? Mas a comunidade falou, apedreja eles. Apedreja eles. Até aqui. Irmãos,
Deus, Ele quer o tempo inteiro nos ensinar. E essa palavra aqui é para nos trazer ensino. A palavra do Senhor fala em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para nos instruir em justiça. Amém? E é isso que nós vamos aprender aqui nessa manhã. Deus falou muito da terra prometida ao longo de todo esse tempo. Deus falou a respeito dela a Abraão. Deus falou a respeito da terra prometida a Isaac. Deus falou a respeito da terra prometida a Jacó. E aí, quando aconteceu lá um período de fome, Jacó teve que subir para o Egito com toda a sua família. Chegando lá, toda a história que nós conhecemos de José. Só que eles estavam no Egito. José morreu. E aí eles ficaram lá. Os hebreus morreu Jacó, morreu José, que era o filho de Jacó, que era rei, que comandava o Egito ali com o faraó. E o faraó, que achou graça de José, também morreu. Aí outro faraó foi levantado que não conhecia José, a história de José, e que também não conhecia o povo hebreu, que não conhecia o povo de Deus. O que aconteceu lá? O povo hebreu, ele foi se multiplicando ali no Egito. Por quê? Porque havia uma promessa sobre eles, certo? Que nós lemos lá em Êxodo. Tinha uma promessa sobre esse povo. O que aconteceu com esse povo no Egito? Eles se multiplicaram, porque era promessa de Deus. O novo faraó, vendo aquele povo todo se multiplicando, e aí os governantes junto com o faraó falou, olha, esse povo é muito numeroso, esse povo é grande. Para formar uma rebelião e eles tomar o Egito da gente, é isso aqui, ó. Eu estou traduzindo, tá? Para a linguagem de hoje mesmo. Aí, o que aconteceu? Faraó, depois você pode ler que está tudo na Bíblia. O que Faraó disse? Vamos tornar esse povo escravo, porque eles vão ser escravos, eles vão trabalhar para nós. Logo, eles trabalhando, eles não vão ter tempo de se reproduzir, de crescer, de se multiplicarem. Vamos tornar esse povo escravo. E aí, quando você lê a história, tudo que era de pesado, tudo era com o povo hebreu para fazer. Enfim, esse povo foi crescendo no Egito. Porém, o que aconteceu? Agora, essa geração que cresceu não conhecia. Gente, por isso a importância de nós guardarmos a aliança e ensinar aos nossos filhos. Eu já falei aqui em outras ministrações, abrindo parênteses, que você que tem filho hoje, já parou para pensar que se nós não guardarmos a aliança, nós não falarmos desse Jesus, e a nossa vida, mais do que falar e trazer os nossos filhos para a igreja, se nós não vivermos dentro da nossa casa, Jesus, com a nossa vida, pregar o evangelho lá dentro, já parou para pensar que talvez o nosso trabalho foi em vão, porque talvez os nossos netos e tataranetos não vão conhecer a Jesus da forma que eu e você conhecemos? Se não, meu irmão, é momento de talvez agora causar em mim e em você temor. Porque a gente desiste das coisas de Deus muito fácil. Mas a gente esquece que a aliança, o compromisso, as experiências que nós já tivemos com Deus, os nossos filhos ainda não tiveram. Então isso é motivo de eu e você nos preocuparmos. Fecha parênteses. Foi ministração para outra vez. Só que aquela geração não conhecia a promessa e não conhecia a terra de Canaã, porque essa já era a quarta geração. Então, quando eles saíram do Egito, Deus livrou eles, e agora, essa passagem de Números 13 que nós lemos, é só para você entender onde é que o povo está, onde é que eles estão, no limiar da terra. A terra está ali. Eles estão prontos para entrar. Chegou. Foram libertos do cativeiro. Foram libertos, deixaram de ser escravo. Andou no deserto. Deus enviou maná. Deus enviou nuvem. Deus livrou. A roupa crescia junto com eles, né? E o povo chegou ali agora, mas era uma geração que não conhecia a terra. O que acontece? O povo agora está no limiar para entrar na terra. Deus diz para Moisés: envia espias agora para eles verem como é que está a terra. Aí,
os espias vão, e quando eles voltam, irmãos, qual é o foco do desânimo deles? Tem o quê? Gigantes. Porque, olha, a primeira palavra que eles dizem é verdadeiramente. Tem tradução que fala isso, talvez na sua Bíblia está dizendo, verdadeiramente a terra é boa, porém, o povo que habita lá, e aí eles começam a focar nas dificuldades, a focar nos gigantes, a focar na visão limitada, apenas naquilo que eles estão vendo. Por quê? Porque a promessa que foi dada lá atrás a Abraão, que era para ter vindo, e aí para a gente entender, Rita, que depois eu fiquei pensando, o tempo inteiro eles vêm no deserto e Deus vem falando, eu vou livrar o meu povo para dar a eles a terra prometida. Eu vou dar terra que emana leite e mel, terra boa, terra produtiva, eu vou dar terra. Porque é que Deus, gente, não foi falando, olha, mas prepara aí que, né, a terra é boa, mas tem gigante lá. Se prepara aí. Por que é que Deus não foi falando? Aí a gente pensa assim, será que Deus, né, não falou toda a verdade? Claro que não, gente. Isso não faz parte do caráter de Deus. Nosso Deus é um Deus de verdade, é um Deus de transparência, é um Deus que fala todas as coisas. E para a gente entender isso, para a gente poder, porque isso, depois eu quero trazer para nós, para a gente entender, abre comigo Gênesis 15, de 13 a 16. Porque, olha, essa geração que agora está no limiar de entrar na terra, é uma geração que está herdando promessa. Que está herdando promessa de coisas que eles ouviram. Eles não estavam lá atrás quando a promessa foi lançada. Então, lê comigo Gênesis 15, de 13 a 16. Olha o Senhor falando para Abraão. Ó, saiba que os seus descendentes... São esses agora que nós estamos falando de Números 13. Saiba que os seus descendentes, eles serão estrangeiros numa terra que não lhe pertence, o Egito, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. É o que nós lemos. Isso é Deus já falando para Abraão antes de acontecer, gente. Deus já tinha dito para Abraão o que ia acontecer. Os seus descendentes vão ser escravos. Eles vão ser oprimidos, mas aí, gente, todas as vezes que vem com a situação difícil, Deus já logo em seguida fala, mas e aí ele fala, vai ser oprimido por 400 anos, mas eu castigarei a nação a qual eles serviram como escravos, e depois de tudo, eles vão sair com muitos bens. Não foi isso que aconteceu, as 10 pragas, Faraó liberou tudo, para eles irem com muito dinheiro embora, não foi isso? Era a promessa sendo lançada em Gênesis, e Deus já falando para Abraão o que ia acontecer. Deus é um Deus transparente, Ele fala as coisas que vai acontecer. E aí, olha, você, porém, irá em paz a seus antepassados, ou seja, você vai morrer e será sepultado em boa velhice. Viveu muitos anos. Na 4ª geração, é essa que nós estamos falando agora, de Números. Os seus descendentes voltarão para cá, vão vir de novo aqui para a terra, para tomar posse dela. Eles vão voltar para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então, foi os anos. Verso 18, naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito, e aí ele vai falando todas as cidades, que são as cidades que a gente lê em Números. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele já tinha dito para Abraão o que ia acontecer com a descendência dele. É o perigo de nós não guardarmos a aliança e não contar para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos os grandes feitos do Senhor. De que Abraão tivesse dito, olha, quando vocês chegarem lá na frente, se lembra que Deus já fez isso. E aí guardar a promessa e contar aquilo que o Senhor realizou. Agora, foi uma geração, meus irmãos, que viveu milagres. Eles conheciam a promessa, mas eles viveram milagres.
Eles foram libertos de ser escravos. Foi uma geração que viveu, que provou do poder de Deus. Só que quando essa geração chegou ao ponto de tomar posse, o que é que ela fez? Ela duvidou de tudo aquilo que ela viveu. E é por isso que eu li que toda a Escritura ela é para nos ensinar, nos advertir. Para que a gente, nesse momento, pare e reflita. Às vezes a crise, irmãos, ela se instala na nossa vida, e aqui falando nós mesmos, cristãos, homens e mulheres que conhecemos ao Senhor, que já temos uma experiência de viver, né, muitas coisas com o Senhor, de livramento. Ele já nos livrou da morte, do pecado, Ele nos resgatou, nos deu uma nova vida, nós já vivemos, e às vezes a crise se instala em nós, porque nós não guardamos a promessa. Porque a gente não se lembra de tudo aquilo que o Senhor já fez. E a gente não conta para os nossos filhos. E os filhos dos nossos filhos. A gente não tem o hábito de ficar. E hoje no final nós vamos ouvir um testemunho aqui. Porque o testemunho, ele nos traz à lembrança aquilo que o Senhor tem realizado em nosso meio. A gente para, a crise se instala porque a gente para de contar o que o Senhor tem feito dia após dia, e a gente começa a botar foco nos gigantes. Porque aquele povo, olha, uma geração inteira deixou de herdar a promessa, porque ela botou o olho, o foco somente na dificuldade. Eles, vamos dizer assim, botou a lupa e transformou aquela, era realidade, de fato tinha gigante, porém, Deus disse, a terra é boa. E olha, se a gente for ver, em nenhum momento na Bíblia está escrito que a terra conquista ia ser fácil. Deus disse que ela era boa. Deus disse que ela era produtiva. Deus disse que ela ia dar muitos frutos, mas Ele não disse que ia ser fácil. Então, a gente precisa entender que Deus é um Deus honesto e transparente. Em Mateus 7, 13 e 14, o Senhor fala da porta estreita e de uma porta larga. Em Mateus 13, na parábola do semeador, ele fala que logo que a semente é plantada, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai secar, ela vai morrer, para ela dar fruto. Então, não é fácil. Ao mesmo tempo que Jesus, ao longo dos evangelhos, vai falando dessa nova vida com Cristo, mas Ele vai dizendo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por que é que Ele pede, meus irmãos, para a gente ter bom ânimo? Porque para herdar a terra, tem gigante. E eu não preciso nem perguntar aqui para levantar a mão, que aquela coisa, né, que o povo fala, matei tantos gigantes hoje, como que é? Leão. Matei tantos leão hoje, né? Foi isso aí. Matei 2 leão. É leão ou leões? Matei tantos gigantes hoje. Matei 2 gigantes hoje, 3 gigantes. De hoje não foi fácil. Não é assim? Eu não preciso pedir para levantar. E às vezes tem promessas que a gente está patinando, a gente está ali ao ponto de receber, mas a gente bota o foco, o olho na dificuldade, naquilo que não... Já parou para pensar que a gente só bota o olho naquilo que não está acontecendo? Por que é que um casal, quando vai chegando no final de separar, de pedir separação, e você senta para conversar com o casal, o que é que ele fala? Ela isso, ela aquilo, ela deixou de fazer, ela era assim, mas ela não faz mais, ele não faz mais, e aí a reclamação, o foco, o olho é só no que não está acontecendo. Por isso que encontro de casais, negócio de casais, a gente está sempre voltando e falando disso, de valorizar aquilo que nós estamos vendo e vivendo. Irmãos, nós temos essa tendência pequena, medíocre, mesquinha, sabe, de botar o olho nas coisas que não estão acontecendo, de paralisar e de dizer não vai dar certo. Ao primeiro sinal de diagnóstico de alguma coisa, a gente desmorona e diz não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou ver meus filhos crescer, eu não vou...
não estou dizendo que a realidade não existe, o gigante existe. Eu estou dizendo que a gente enfatiza, assim como aquele povo que deixou de herdar a promessa. Gente, somente 2 de uma geração inteira, Josué e Caleb, herdou a terra prometida, herdou a promessa, deu sequência. A pergunta para mim e para você aqui é: quem é aqueles descendentes nosso que vai dar sequência com aquilo que eu e você temos vivido hoje? Como que é a nossa reação dentro de casa quando a dificuldade aparece? De parar tudo? De já contaminar o coração dos nossos filhos e daqueles que estão ao redor, dizendo e falando até para eles de coisas que eles não iam suportar? Porque olha, vocês já pensaram se enquanto o povo está vindo no deserto, Deus vai dizendo: a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas ó, vede bem, cuidado, lá tem gigante. Se você falar isso, você acha que aquele povo ia continuar persistindo, gente? Tem coisas, e a gente vê isso lá, o apóstolo Paulo falando o tempo todo, tem coisas que a gente ainda não pode ouvir, porque a gente não pode suportar. A gente não tem maturidade, não é? É uma frase que o contato com a informação antes da hora, ele vai gerar desânimo. Ele vai gerar desânimo, entende? Então, a mesma coisa com a gente. Quando vem, como é que a gente reage? Os nossos filhos, eles não têm a mesma, vamos dizer assim, a mesma fé, né? O mesmo, não passou por vários desertos, não viveu experiências de conquistas, de vitórias, de poder, de mover de Deus. Então, eles não conseguem suportar ainda aquela notícia que a gente tem. Foi isso que aconteceu aqui com esse povo. Só 2 conseguiu suportar aquilo que viram e ouviram. Somente 2. Agora, Deus esperava que depois de todas aquelas demonstrações do seu poder e da sua disposição de cumprir promessas, de defender o seu povo, que foi tudo isso que ele fez, enquanto eles peregrinavam, né, enquanto eles marchavam, corriam, andavam, para chegar lá no lugar que eles tinham que chegar. Deus esperava que a maneira de eles lidar com tudo isso fosse diferente, mas não foi. É como se eu estou ensinando eles, né? Eles estão vendo aqui, olha, eu parti a rocha, saiu água. Eu abri o mar, eles passaram a pé seco. Eu enviei as pragas, atingiu todos os primogênitos do Egito, mas os primogênitos dos hebreus não. Deus livrou. Então Deus esperava que, à medida que tudo isso que eles vissem, quando chegasse lá, gente, o que era um gigante? Perto de tudo que Deus já fez, e ele disse: já é sua. Porque ele não disse: vocês vão herdar a terra. Ele disse: já é sua. Vai lá, olha as montanhas, olha tudo, porque ela já é sua. A expectativa de Deus é que eu e você possamos aprender a andar em fé, meus irmãos, nessa manhã. É isso. Aquilo que nós vamos falar aqui nessa manhã é que eu e você possamos andar em fé e nos mover da forma correta, né? Olhando para o alto. O que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida não vai se cumprir à medida que eu e você corresponda com fé. Talvez muitos aqui já receberam promessas de ministério, de cuidar de pessoas, e eu não sei qual é o ministério, mas apareceram os gigantes no meio do caminho e você parou. Porque os gigantes, eles vão sempre andar junto. Mas o nosso olho não é para ele, o nosso olho é para aquilo que nós vamos viver depois que derrubarmos ele, gente. O nosso foco, a nossa visão, o nosso olhar, a nossa energia é para aquilo que nós vamos usufruir. Olha, aquele povo, eles não olharam para aquilo que eles iam usufruir depois que eles derrubassem, acabassem, matassem, aniquilassem os gigantes. Mas assim precisa sermos nós. É assim que nós andamos em fé. Entende?
A palavra de Deus diz que o justo ele vai viver por fé. Hebreus 11:1 diz que a convicção das coisas, que a fé é a convicção das coisas que não se veem. Logo, se é convicção das coisas que não se veem, a gente não pode olhar para gigantes. A gente não pode olhar para a doença, a gente não pode olhar para a falta de recurso, a gente não pode olhar para o casamento que está acabando, a gente não pode olhar para a família que está destruindo, a gente não pode olhar para a pandemia que está na segunda, terceira onda, a gente não pode olhar para o presidente que não envia recursos e agora a gente não tem mais o dinheiro todo mês que entra na conta, a gente não pode olhar para isso, seja lá, meu irmão, qual é o gigante que você olha hoje que está na sua vida. Porque Hebreus diz que fé é convicção das coisas que não se veem. Logo, para eu usufruir daquilo que Deus tem para mim e para você, nós não podemos olhar para os gigantes, como Josué e Calebe. Seja ele qual for. Rita, então eu vou viver disfarçando daquilo que está acontecendo comigo? Claro que não, gente. A gente não é menino, claro que não. A gente vai ter uma disposição de fé. Porque a palavra de Deus diz isto. Então, se a palavra de Deus diz, 2 Coríntios 5:7 fala, o apóstolo Paulo fala que nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos por fé. O que é andar por aquilo que a gente vê? Olhar a circunstância. Olhar que está morrendo muita gente de pandemia. Olhar que a crise agora... Gente, essa semana acho que eu ouvi de umas 3 pessoas. Nossa, a crise agora chegou de verdade, né? Nossa, a crise agora chegou de verdade, né? 2020 foi, mas agora a crise chegou de verdade, né? Gente, se a gente fica ouvindo isso, se a gente fica assistindo televisão, sabe o que é isso? São os 10 espias falando no seu ouvido. Verdade. São os 10 espias falando no seu ouvido. Gente, saúde mental e derrubar gigante se afasta de gente pessimista. Se afasta de gente que assiste Cidade Alerta. Se afasta de gente que fica só contando derrota. Que não consegue ver em nada aquilo que Deus já está realizando. Se afasta. Vai ser bom para você. Eu tenho que deixar de ser amigo? Eu não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que não é bom andar perto de gente assim. Não é por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Porque 10 inflamou uma geração inteira. Inteira. Essa caminhada de fé é mais do que entender que Deus prometeu algo para mim e para você. Deus me prometeu um grande ministério. Deus prometeu que a minha família vai ser curada. Deus prometeu que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus me prometeu que eu vou andar em verdes pastos, em águas verdejantes. Deus me prometeu, mas eu não estou vendo isso. Gente, andar em fé é mais do que nós vermos aquilo que Deus prometeu, é uma disposição nossa, assim como Calebe e Josué, de olhar aquilo que Deus está fazendo e o lugar aonde Ele vai nos levar. Eu estou olhando lá, por isso que a palavra do Senhor fala que eu devo olhar, né, e seguir andando, olhando para o autor e consumador da minha fé. Quem é Ele? Jesus. Romanos 8:18, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que será manifestada, meus irmãos. O apóstolo Paulo já falava isso. Então veja, a palavra de Deus o tempo inteiro ela está dizendo, tem de bom ânimo, segura a onda, persiste, não desiste, tenha fé, tenha disposição de fé, aumenta a sua fé. Como é que a gente faz isso? Contando aquilo que o Senhor tem feito entre nós. Porque, meus irmãos, se nós não fizermos isso, a nossa tendência natural, carnal, humana, de gente caída, que não tem o Espírito Santo, é só de olhar os 10 boletos que eu tenho que pagar no final do mês. E de que nada está acontecendo na minha vida. E de que a vida do outro é melhor que a minha, que é o que os 10 falaram. Aquele povo lá, ele é um povo melhor do que nós.
A gente é nada perto dele. Deus diz que a gente é, mas a gente não é. Sabe o que é isso? É quando a promessa é lançada sobre a minha vida e a sua vida, e aí você fica com cara de paisagem. Mas será? Irmão, será não? É. Se Deus disse que é. A palavra dele não mente, ele não é homem para mentir. Quando Deus estava falando que a terra é boa, ele não estava dando atenção aos gigantes. Ele não estava negando a existência dos gigantes, mas ele estava dizendo que, de fato, o que eu e você precisamos prestar atenção não são nos gigantes que vai aparecer no caminho, mas é naquilo que eu e você vamos usufruir depois que a gente derrubar esse gigante. Porque, gente, gigante cai. Olha para Golias. Com pedra. Quando Davi chegou no acampamento, conta a história, depois você pode ler, que estava todo o povo com medo. Isso, gente, não é que foi um negócio que aconteceu meia horinha ali, não. Já fazia dias que ele estava aterrorizando o povo, né? E lá, gritando, aquela coisa toda de Golias, de gigante, de gente que é macho, que é grande. Mas Davi, quando ele chegou, ele não sabia de nada que estava acontecendo. Ele só sabia de uma coisa. Ele cria em Deus e ele tinha uma habilidade. Da pedra. Não é? Gente, duas coisas. Creia em Deus e creia na habilidade que Ele já te deu. Amém? Creia em Deus e creia na disposição que Ele já te deu. Amém? Creia em Deus e creia naquilo que Ele já colocou nas suas mãos para fazer aquilo que Ele já pediu para você fazer. Amém? Irmãos, parou, volta. Volta. Volta porque o Senhor quer realizar. Qual era o foco de Josué e Caleb? Eu quero que você leia comigo, nós já lemos, mas eu quero que isso fique na minha vida e na sua vida. Números 14, de 6 a 9. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos, a terra que a gente olhou, a terra que a gente foi em missão, a terra que a gente reconheceu, ela é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite, onde há mel, onde há fartura, e o Senhor vai nos dar essa terra. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. É a visão desses homens. Era assim que ele enxergava e é assim que eu e você, meus irmãos, precisamos enxergar as dificuldades que acontecem no decorrer da nossa vida e da nossa caminhada. Porque aonde está a nossa terra? A nossa pátria celestial. Nós estamos no limiar de entrar na terra prometida. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que você vai contar para os outros? Como é que você vai animar as pessoas? Como é que você vai falar para as pessoas desse Jesus? Como é que você vai contar para essas pessoas o que Ele tem feito? Ou você é aquele agente igual os 10 que quando encosta em alguém é só para murmurar, só para reclamar, só para dizer que nada está dando certo? Como é que vai ser? Como é que vai ser para entrar na terra prometida? A pátria celestial está lá, nos esperando. Como é que vai ser? Como é que nós vamos andar daqui para frente? Olhando para os gigantes como se eles não existissem. Eles estão lá, mas não são eles que eu vou olhar. Porque, meus irmãos, a promessa ela já foi dada para mim e para você. Nós somos um povo eleito, uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo santo, uma nação santa. Ela já foi dada para mim e para você. Como é que vai ser? Como é que nós vamos passar isso para a nossa geração? Deus está dizendo que eu tenho para vocês não vai estabelecer, nem na minha vida, nem na sua vida, só porque Deus falou. Vai estabelecer, vai acontecer à medida da nossa disposição de fé.
e de acreditar naquilo que o Senhor já prometeu. Agora, para finalizar, a Bíblia fala da fé de Abraão e que nós devemos nos mover por essa fé. A palavra de Deus fala em Hebreus 11, de 18 a 19, que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Qual é o chamado que o Senhor tem para você hoje? Qual é o chamado que você tem negado? Qual é o chamado que o Senhor já tem feito para a sua vida e você tem parado? Irmãos, não estou falando só de ministério na igreja, não. Eu estou falando de um chamado à santidade ali dentro da sua casa, de oração. Qual é o chamado de se comprometer com leitura bíblica? Porque eu só vou guardar a aliança e a promessa se eu conhecer a aliança e a promessa, meus irmãos. Nós não podemos mais ser esses crentes dessa geração que chega no limiar da terra e a gente desiste, e sermos daqueles contados pelo IBGE como ex-evangélicos. Misericórdia, misericórdia mesmo. Nós não fazemos parte dessa estatística. Irmão do céu, se afasta de gente negativa, de gente que não acrescenta para a sua vida, de gente que reclama, que resmunga. De verdade, eu não tenho muita paciência para isso. Quem me conhece sabe. Eu não tenho medo de falar, não tenho paciência. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Deus já tem feito para mim e para você é muito maior. É muito maior, sabe? Que a nossa visão nessa manhã, ela seja aberta, assim como de Josué e Caleb. Para a gente olhar que José Bonifácio é pequeno para aquilo que Deus quer fazer comigo e com você. Aqui só faz parte da jornada, minha gente. Então vamos fazer com excelência aquilo que Ele nos colocou aqui para fazer. Pela fé, Abraão habitou na terra da promessa. Gente, ele habitou pela fé. Pela fé, Sara recebeu virtude de conceber e deu filho, sem poder. Pela fé, Abraão ofereceu o seu filho Isaque. Foi tudo por fé. E eu queria que você lesse comigo Romanos 4,17. Coloca para mim, Aldrin. E abra a sua Bíblia, Romanos 4,17. Como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Estamos falando de Abraão. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Avança aí. 17. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Meus irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Eu sei que a primeira vez quando você aceitou Jesus, eu queria colocar-se aqueles, Alden. A primeira vez, seu coração se encheu de alegria, e eu gosto muito de lembrar disso, sempre, sempre. Eu gosto de lembrar de onde eu saí, meus irmãos. Eu gosto de lembrar de onde Deus me tirou. Eu gosto de lembrar o que o Senhor fez na minha vida. Enquanto nós cantávamos, Chico, esse hino agora no final, o cantiquinho do final. Senhor, sabe o que eu lembrei? Quando a gente se converteu com 18 anos, eu e o Cleiton, nós íamos para a igreja que nós conhecemos a Jesus, num fusquinha vermelho caindo aos tecos. E aí, era todo sábado, nós íamos lá para o encontro de jovens, naquele fusquinha, e naquela época, e ali eu tinha conhecido Jesus, e era uma alegria tão grande na minha vida, e eu quero cultivar essa alegria até a vinda e até a volta de Jesus Cristo. E aí nós íamos naquele fusquinho, gente, com uma alegria tão grande. Pra vocês terem ideia, o fusquinho do meu lado, tudo era do meu lado. Do lado do Cleiton era perfeito, tudo acontecia do meu lado direito. Tinha um buraco, né, amor? Aí a gente colocava um papelão, porque quando a gente passasse em água, né, gente, pra água não vir no meu pé, e eu ia com as pernas assim, porque tinha um buraco ali, no fusquinha vermelho. Mas a gente feliz da vida, que tinha aquele fusca para poder ir para a igreja, né? E não tinha que pegar ônibus, e a gente lotava aquele fusca. Fusca deve caber só 3, né, se a gente for ver. Mas acho que a gente botava uns 7 dentro. E de domingo de novo. E aí nós tínhamos ganhado uma fita cassete. A gente tinha se convertido há pouco tempo, lembra?
eu não sei quem foi que deu aquela fita cassete pra gente, e era o Ademar cantando, né? E aí era aquela música que ele fez quando perdeu o filho, tudo do início, e era essa música, Tico. Então, gente, eu já era naquela época louca, doida assim. Então ele botava a música no fusquinho, a gente botava no último, que o último era quase nada de volume. Mas a gente botava e a gente ia no carro cantando para a igreja, louvemos a... E eu achava aquilo o máximo, eu ficava vendo a Ademar ali cantando, adoremos, eu chorava. E ali, ouvindo cantar hoje, eu lembrei. E eu falei, Senhor, eu não quero perder isso. Eu quero que aquele versículo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ele seja constância na minha vida até a volta de Jesus Cristo, ou até o dia que ele nos chamar. Sabe, meus irmãos, que a gente não perca, e que eu separei aqui, porque eu quero dizer, Deus tem promessas para a sua vida. Talvez ainda esse ano, você ainda não escreveu. Eu tenho um caderno que eu gosto de registrar tudo, todo ano eu pego um, e eu registro palavras que o Senhor vai falando no culto comigo. E anoto o dia e tudo. E aquilo que foi específico. Porque são registros, anotações, que eu vou contar aos meus filhos. E que eu vou contar aos meus netos. E que eu vou contar aos filhos dos meus filhos. Porque eu quero que o meu trabalho aqui, aquilo que a gente tem vivido hoje, eles vivam ainda mais intensamente na geração deles. E quando chegar no limiar da terra para eles, eles passem da mesma forma. Irmão, depende de mim e de você. Depende de mim e de você. Agora, o Senhor, Ele tem promessa. O Senhor tem promessa de cuidar de você. A palavra de Deus fala em Mateus 6:26. Observem os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam alimento em celeiro, mas o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso você não vale muito mais do que esses pássaros? O Senhor não vai deixar faltar nada para você. Outra promessa, Ele tem promessa de suprir suas necessidades. Até mesmo os leões jovens e fortes, eles passam fome. E leão come qualquer coisa, né, gente? Mas os que buscam o Senhor não tem falta de nada. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não há falta de nada para você. É promessa dEle. Ele promete suprir tudo o que você precisa no dia de hoje. Olha o que ele fala em Mateus 6:11. O pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Não vai fazer falta. A gente nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Ele guia a sua vida. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Irmãos, são promessas que nós conhecemos e que nós precisamos apropriar dessas promessas para a nossa vida. O Senhor, Ele promete te dar sono e descanso. Aqueles que não dormem, ansiosos, a palavra de Deus diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Irmão, declara isso. No meu caso, meu marido diz que é em paz pego no sono e logo me deito. É o meu jeito. Eu durmo. O Senhor promete te dar força, mas os que confiam no Senhor, eles renovam as suas forças. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam alto como águias. Eles correm e não se cansam. Eles caminham e eles não desfalecem. Irmãos, é isso que Deus tem para você. Ele promete não te abandonar. O Senhor é quem vai adiante de você. Ele será com você. Ele não te deixará. Ele não vai te desamparar. Ele não tema. Não tenha medo. Lança fora todo medo. Irmão, dia após dia o medo tenta tomar conta da gente. Tenta paralisar a gente de conquistas. Mas olha, fala para a sua alma. Alma é sentimento. O pastor já falou aqui, eu não tenho medo, eu lanço no Senhor todo medo. E o Senhor, Ele responde às suas orações. Olha que tremendo. Ele diz, peça e você vai receber. Procure e você vai encontrar. Bata e a porta vai ser aberta, pois todo que pede recebe, todo que procura encontra, e todo aquele que bate, a porta será aberta, meus irmãos. Irmãos, quando eu li isso, pede que você vai receber,
Pede que você vai receber. Pede que você vai receber. Às vezes a gente não tem nem disposição de chegar perto de Deus para pedir, verdade ou não? Mas Ele está dizendo, pede. E já entra com isso. E Senhor, o Senhor diz para mim, lá na tua palavra em Mateus, para eu pedir que o Senhor vai me dar. E aí você fala e coloca o seu coração diante dele. E o Senhor prometeu trabalho para você. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos. Você desfrutará do fruto do seu trabalho. Você será feliz e próspero. Em nome de Jesus, toma posse. 2021, você será feliz e próspero. É promessa do Senhor para a sua vida. Ele prometeu ser com você. Não tenha medo, pois eu estou com você. De novo ele diz, não desanima. Não desanima, não para. Não olha para o lado, não olha para a circunstância, não olha para a doença, não olha para a falta de dinheiro, não olha para o medo, não olha para a ansiedade, não olha para o que a sociedade está dizendo, não olha para o que o noticiário está dizendo, não olha para o que as pessoas estão falando a seu respeito, não olha para o que Deus está falando ao teu respeito. Ele está dizendo, eu estou com você, não desanima, pois eu sou o seu Deus. Irmãos, Ele é o seu Deus. E Ele diz, eu fortalecerei e eu vou ajudar. Com a minha vitoriosa mão direita, eu vou sustentar você. Amém? Acabou? Eu só botei 10 promessas aqui. Mas pastor, quantas promessas tem? Mais de 5.000 promessas para você se apropriar para a sua vida, meus irmãos. Vamos ficar em pé? Louvor. A gente consegue cantar alguma coisa? Eu sei que eu não falei nada. Eu queria que você agora, um minuto. Irmãos, um minuto dá para falar tanta coisa. Vira para a pessoa aí do lado e começa a contar os feitos do Senhor para ela. Começa a lembrar aí. Começa a falar para ela aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Começa a contar aí para ela. Lembra de todos os feitos, tudo aquilo que o Senhor já tem feito na sua vida. Olha, Ele te deu uma nova identidade, Ele te deu propósito, Ele resgatou você, Ele tem te dado saúde, Ele te deu uma família, né? Ele te deu filhos, você tem um emprego, hoje você está aqui, Ele te deu saúde. Olha da onde Ele te tirou, você não tinha nada, né? Nós éramos pó, pequenos, estávamos fadados ao fracasso, à morte, mas aí Ele nos resgatou e nos deu vida eterna. Você pode se alegrar com isso, meu irmão, e louvar ao Senhor nessa manhã, por tudo isso que Ele já tem feito na minha vida e na sua vida. Meu irmão, não olhe para gigante, olhe para a terra. E por tudo aquilo que você vai usufruir, comece a imaginar, a terra é boa, ela mana leite e mel. Amém? Amém, glória a Deus. Podemos louvar ao Senhor nessa manhã? Glorifique a Ele, aplauda a Ele, glorifique a Ele. Amém? Glória a Deus. Sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Diga a Ele. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder.